paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para estar dando início à nossa aula de hoje, com a temática edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a 8ª lição, no dia 24 de maio de 2020. Eu estou fazendo menção do texto áureo, que diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A carta de Efésios, capítulo 2, versículo 20. E a verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Aqui eu estou fazendo menção da leitura em classe, que se encontra a carta de Efésios, capítulo 2, do versículo 20 ao 22, e o Evangelho de Cristo escreveu São Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, nós vamos ver aqui que a temática da nossa lição, Douglas Batista aborda dizendo: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A igreja tem que estar edificada na rocha. A igreja, é bem verdade que certa vez Jesus ele vai falar exatamente essa palavra que se encontra aqui por intermédio de um dos livros, Mateus capítulo 7, que vai dizer sobre todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Deus é comparar o homem prudente. Por quê? Porque edificou a sua casa sobre a rocha. Porque quando vem a chuva, quando vem a tempestade, quando vem a ventania, a igreja que está edificada na rocha, que é Cristo, pode vir o vento que for, pode vir a chuva que for, ela pode até tombar, mas ela não cai. A figueira ela pode até tombar, mas ela não se acaba. Aqui eu vou estar fazendo a leitura do nosso objetivo geral, que é ensinar que Cristo é a base da igreja. Estamos alicerçado na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Nós vamos estar vendo isso mais à frente. Aqui nós vamos ver no primeiro tópico, vamos explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo do templo, mas que no Novo Testamento Deus ele habita por intermédio do seu Espírito Santo em nós. Aqui no segundo tópico vamos apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. No terceiro tópico vamos refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Aqui na introdução diz: a pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição estudaremos cada um desses aspectos. Aqui no tópico primeiro, a temática Douglas Batista ele aborda um edifício espiritual. No primeiro subtópico, nós vamos ver a temática o santuário dos judeus. Vai dizer: a proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. A carta de Efésios, capítulo 2, versículo 14. Aqui Douglas Batista
ele vai fazer menção da aula anterior que nós tivemos com a temática a condição dos gentios, que era o que? O templo em que Salomão ele havia construído vai passar por uma certa reforma, por uma certa modificação. E quando esse templo vai ser modificado, vai ser levantado um muro de 1,5 metro, uma parede. Segundo Flávio Joséfo, ele diz que nesse muro, essa parede tinha 13 placas de pedra, escrita mensagem, um aviso de que os gentios não poderiam ultrapassar esse muro, essa parede. Somente quem poderia ter acesso, livre acesso, eram os judeus. Então Cristo ele vai vir desfazer essa inimizade. Cristo ele vem e ele derruba essa parede. Cristo ele vem e ele desfaz esse mérito religioso, porque essa parede foi construída não por vontade divina, mas por vontade humana. Então aqui Douglas Batista ele aborda o santuário judeu era dessa maneira. O santuário judeu havia uma divisória. O santuário judeu somente quem tinha acesso, somente quem podia, quem fazia, quem achava-se que era corretíssimo, era somente os judeus. Então Cristo ele vai vir e ele vai desfazer toda essa barreira, toda essa religiosidade. Aqui no segundo subtópico, Douglas Batista nos traz a temática o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Ou seja, o santuário cristão. No Antigo Testamento, Deus ele até habitava em tabernáculo, mas no Novo Testamento ele vai habitar em nós que servimos a um Deus vivo, na pessoa que é separada, na pessoa que é santificada, na pessoa que tem a circuncisão no coração, na pessoa que ela é separada para Cristo. Deus então, por intermédio do seu Espírito, ele vai fazer morada nessas pessoas, ele vai habitar por intermédio do seu Espírito. Aqui nós vamos ver o ensino apostólico, lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Ele vai nos trazer uma referência em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, vai dizer: mas será que Deus pode habitar de fato na terra com os seres humanos? Os céus mesmo, os mais longínquos, não podem circunscrever-te incomparavelmente, menos esta casa que construí. Ou seja, aqui ele vai estar fazendo praticamente uma pergunta. Português, claro, pode? Será que pode Deus sair do lado do lugar maior para habitar no lugar menor? Será que Deus ele sai do seu terceiro céu, do seu trono de glória, na onde está toda a sua glória, onde os anjos ele cantam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos? Será que ele sai do seu terceiro céu para habitar na terra? É claro que não. Então ele não vai habitar dentro de templos construídos por mãos humanas, mas ele vai habitar dentro do crente separado, remido e santificado e lavado com o sangue do Cordeiro. Aqui nós vamos ver reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Aqui uma referência em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 14. Lucas ele vai narrar uma palavra que Estevão fala por intermédio de uma frase do profeta Isaías, que Deus ele não vai habitar em templos construídos por mãos humanas. Deus ele não habita dentro de templos, ele habita quando o crente chega. Existe um corinho que diz: quando eu cheguei aqui o meu Senhor já estava. Na verdade Deus ele chega quando o primeiro crente chega. Na verdade Deus ele chega, muitas das vezes temos o costume dos obreiros, do primeiro obreiro ele ir lá e abrir a igreja. Quando esse primeiro obreiro chega, Deus ele chega junto. Antes desse obreiro chegar, Deus ele não chegou primeiro, porque ele chega junto com o crente. Ou seja, para que possamos compreender, Deus ele habita não em templos, mas ele habita dentro do ser humano.
Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. Aqui nós vamos ver a carta de 1 Coríntios. A carta de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que vai dizer: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Ou seja, aqui Paulo vai estar narrando uma pergunta: não sabeis que sois santuário de Deus? Ou seja, Deus ele não vai habitar no santuário físico, aonde é construído por mãos humanas, mas ele vai habitar em nós, que nós somos o santuário de Deus, para ele habitar, para ele manifestar, para ele nos revestir, para ele nos batizar, para ele nos selar. Então aqui Douglas Batista ele nos traz essa confirmação, essa afirmativa de que Deus ele habita em nós e não em templos feitos por mãos humanas. Aqui no terceiro subtópico, com a temática a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Então aqui nesse terceiro subtópico vai dizer a respeito da pedra angular. Quando ia ser construído um edifício, era necessário que fosse posta uma pedra angular para trazer sustentabilidade, para trazer firmamento. E essa pedra angular aqui vai tipificar a Cristo. Cristo ele é a pedra angular da igreja. Por intermédio de Cristo que nós vamos ser sustentado, que nós vamos ser firmado no alicerce, firmado na base, firmado na rocha. Aqui nós vamos ver dizendo pedra angular ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura. Ou seja, por intermédio desta pedra angular, é por intermédio dessa pedra principal, é por intermédio da rocha que nós somos firmados. É por intermédio desta aqui que Douglas Batista aborda, que é por intermédio da pedra angular que vai ser sustentado o edifício, que vai ser firmado para que não venha haver a ruína, não venha se despencar. Ou seja, a igreja precisa estar firmado nessa pedra angular. A igreja precisa estar sustentado nessa pedra principal. Sem essa pedra principal, o edifício desmorona. Sem essa pedra principal, o edifício ele não vai ser uma construção firmada, mas vai haver trincas, vai haver rachaduras, as paredes não vão ficar retas, ela vai se despencar, ela vai se desmoronar. E é exatamente isso que acontece na vida do cristão que não tem essa pedra angular. É exatamente isso que acontece na vida do cristão que tira fora essa pedra principal, porque a vida do crente sem a pedra angular vai haver ruína. Na vida do cristão sem essa pedra principal, o edifício não é edificado, não é estruturado, não tem uma base, não tem um fundamento. Sem essa pedra angular, o resultado é totalmente de ruína. Aqui nós vamos ver esta pedra, ela tinha de 10 a 12 metros de comprimento. Então essa pedra, ela era uma pedra enorme. Ela não poderia ser qualquer pedra para ser construído um edifício antigamente. Tinha que ser uma pedra correta, sem pontas. Tinha que ser uma pedra certa. Ou seja, se a pessoa ela pensa que ela está seguindo uma religião que não é Cristo, porque Cristo também não é religião, e se não está seguindo da forma certa,
o resultado é de ruína, porque tem pessoas que pensam que está seguindo a Cristo, mas porém está seguindo de uma forma totalmente incoerente, está seguindo totalmente de uma forma errônea, porque não está sustentada no fundamento da palavra, não está firmada na base bíblica. Então tem pessoas que para ter uma vida contínua de resultado positivo, se faz necessário não retirar essa pedra angular, se faz necessário não tirar a pedra principal. Não adianta estar fundada não adianta hoje estar fundada na pedra principal, na pedra angular, e depois querer tirar. Porque o edifício vai se despencar, o edifício vai se desmoronar. Ou seja, a pessoa, quando quer tirar essa pedra angular, o resultado é de ruína, o resultado é negativo. Aqui nós vamos ver no quarto subtópico, Cristo, a pedra principal, que aqui Douglas Batista acreditou que pega um gancho do terceiro subtópico, que vai dizer: a identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina, referência em Salmos 118, versículo 22. É bem verdade que essa pedra principal, ela foi rejeitada, ou seja, Cristo, ele foi rejeitado pelos judeus. Mas esse mesmo que foi rejeitado pelos homens, não foi rejeitado por Deus, pelo contrário, ele foi enviado por Deus. E aqui, Douglas Batista vai abordar, ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina. Além de Cristo, ele ser a pedra angular, a pedra principal, aquele que dá sustentabilidade, aquele que traz fundamento, aquele que traz algo para sustentar a vida do cristão, ele vai ser também a cabeça de esquina. Como assim? Ainda que muitos tenham o rejeitado, os judeus haviam rejeitado, e ainda que muitos hoje o rejeitam, ele não deixa de ser a cabeça principal, ele não deixa de ser a cabeça da esquina, ele não deixa de ser a pedra angular. Aqui nós vamos continuar fazendo menção, assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, portanto a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha que é Cristo, assim como eu citei aqui na leitura em classe, sobre quando Cristo ele vai trazer um sermão no monte, que a casa, ela tem que estar sustentada, firmada, baseada, fundada na rocha. Porque se ela estiver edificada sobre areia, quando vir qualquer provação fraca ou forte, pequena ou grande, ela se desmorona. Então o crente, ele precisa estar exatamente firmado na rocha, que traz sustento, a rocha, a pedra angular, a pedra principal, a pedra que é Cristo, a pedra que não te deixa desmoronar, ainda que venha o vento, se a pessoa está firmada na pedra, a casa não se desmorona, a casa não afunda, pode parecer que vai até tombar, mas ela não tomba, porque ela está fundada, ela está firmada na rocha, naquilo que traz sustento para ela, para trazer sustento na hora da dor, na hora da perda, na hora da prova, na hora da dor mais amarga da sua vida. Precisamos estar firmado na rocha que é Cristo Jesus. Precisamos estar firmado. E como é que nós faz para estar firmado na rocha que é Cristo, nessa pedra, nessa estrutura toda? É por intermédio da palavra. Se ficarmos longe da palavra, estamos longe de Cristo, porque Cristo é a palavra e a palavra é Cristo. E aqui nós encontramos todas as perguntas e todos os respaldos para as nossas vidas. Então, aqui nós vamos ver que Cristo, a pedra principal, Cristo é a pedra principal para que traz sustentabilidade ao edifício. Cristo é a pedra principal para não deixar a casa se despencar. Ou seja, eu preciso ter Cristo para que na hora da dor, na hora do choro, do desespero, a nossa casa não se desmoronar. O crente precisa estar firmado nas horas difíceis, na hora da dor, na hora da angústia, na hora de perdas. Para quê? Para que quando vir a chuva, quando vir a tempestade,
ela não se desmoronar. Ainda que pareça que vai tombar, mas ela não tomba. Ainda que pareça que ela vai cair, mas ela não cai. Ainda que pareça que ela vai negar a Cristo, vai abandonar a Cristo, mas se ela está firmada na rocha, essa rocha traz sustento para ela suportar o vento. Aqui nós vamos ver no segundo tópico, com a temática o fundamento, apóstolo e profetas. O conceito de apóstolo, o termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. É bem verdade que Cristo vai chamar os 12 discípulos de os 12 apóstolos, porém, nem todos que são discípulos são apóstolos, porque há uma diferença, porque no grego, o apóstolo, ele é aquele que é enviado e é aquele que é o mensageiro. No grego, o apóstolo, ele é aquele que é enviado para prestar serviços àquele que enviou, e é mensageiro, levar a mensagem do reino de Deus. O discípulo, no grego, ele é aprendiz. O discípulo, no grego, ele é aluno, é aprender, é fazer discípulo. Já o apóstolo é ser enviado, é levar a mensagem. E aqui Douglas Batista, ele aborda dizendo que aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra. Além do apóstolo ser enviado por Deus, ser mensageiro do reino de Deus, Deus confiou o ministério da palavra. Com o quê? Com um compromisso. Deus não vai confiar em trazer algo na mão do crente sem dar um compromisso a ele. Deus vai confiar em entregar um compromisso. Temos compromisso não com o homem, mas para com Deus. É bem verdade que precisamos também ter cautela por intermédio a respeito do ser humano. Mas o compromisso conosco, o nosso compromisso é com Deus. Deus, ele nos deu um compromisso, ele nos confiou em dar um compromisso para fazer para ele. Então, aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com um compromisso de quê? De instruir a igreja. Ou seja, o apóstolo, o discípulo é fazer discípulo, o discípulo é aprendiz, o discípulo é aluno, o apóstolo é ensinar, o apóstolo é doutrinar, o apóstolo é trazer o fundamento do edifício dentro da palavra. Os apóstolos recebeu esta confiança de Deus de levar a palavra. Mas para quê? Para doutrinar a igreja. Observe que o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele vai doutrinar, ele vai disciplinar, ele vai ensinar. Então aqui, o conceito apostólico é exatamente esse. É ser enviado, é ser mensageiro, ser enviado por Deus. Porque tem muitos apóstolos que deixam-se ser enviado. E não quer esperar o processo, o tempo da espera, e quer ser enviado para levar a mensagem. Mas aqui Douglas Batista nos afirma que o conceito apostólico no termo grego é ser enviado por Deus. E quando chega o tempo de ser enviado por Deus, é ser enviado para quê? Para levar a mensagem. Que mensagem? A mensagem do reino de Deus. E com isso gera um compromisso que Deus confiou a eles de levar a palavra para quê? Para doutrinar, para ensinar, para aplicar o seu ensino. É bem verdade que Jesus, ele não se iguala a doutrina. Por quê? Porque ele é a própria doutrina. Ele não se iguala ao ensino, porque ele é o próprio ensino. Então Cristo, ele vai ensinar os apóstolos para os apóstolos ensinar a igreja. Cristo, ele vai doutrinar os apóstolos para os apóstolos doutrinar a igreja. Então o conceito do apóstolo no grego é exatamente esse. Aqui nós vamos ver no segundo subtópico a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Ou seja, os apóstolos, eles foram doutrinados para eles doutrinar. O que doutrinava a igreja não era os apóstolos, mas sim
a doutrina que os apóstolos aplicavam. Ou seja, tem pessoas que seguem aos apóstolos, mas não querem seguir a doutrina. Tem pessoas que querem estar atrás dos apóstolos, dos que aplicam a doutrina, dos que aplicam os ensinos, mas precisamos estar firmado na doutrina. Veja por um exemplo, muitas das vezes, quando vem a troca de pastores, tem pessoas que ficam seguindo pastores. Claro que muitas das vezes é por intermédio de carinho, de afeto, de amor, que já teve aquele apego, aquele amor incondicional. Mas a Bíblia nos ensina que devemos seguir a doutrina, devemos seguir a doutrina dos apóstolos e não seguir os apóstolos. Então, é bem verdade que precisamos sim até mesmo, como que eu posso dizer, seguir em termo, quando eles nos dão exemplos, porque tem muitos que dão-nos exemplos de ser homens santos de Deus, mulheres santas de Deus, mas precisamos seguir a doutrina, estar firmada na palavra, exatamente o que Douglas Batista aqui aplica. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Então, eles recebem de Cristo para aplicar à igreja. E a igreja precisa estar firmada na doutrina dos apóstolos e não no apóstolo. Aqui nós vamos ver, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Então perceba que nós citamos a respeito da pedra angular, antigamente quando era construído o edifício, se pegava uma pedra angular de 10 a 12 metros, que era a pedra principal, não se poderia mexer nessa pedra, porque senão ia ver a ruína, ia se despencar. Assim também não podemos violar, aqui está escrito, não podemos violar o fundamento. O fundamento da igreja não pode ser violado. A doutrina, a palavra, o ensinamento, a escritura não pode ser violado, porque senão vem a ruína. Como assim? Existe seitas de heresias que apregoa o oposto, que viola a palavra, que fala o oposto da palavra, que vai distorcer a palavra. Quando se distorce a palavra, vem resultado de ruína. Como assim? Tem casos de que irmãos e até pessoas de patamar alto vai começar a violar este fundamento, vai violar a doutrina, vai falar o oposto, vai seguir o oposto do que a palavra do Senhor vai nos ensinar. E quando a pessoa ela vai fazer o oposto do que diz as escrituras, vem resultado de ruína. Ou seja, assim como não se pode retirar a pedra angular, também não se pode violar a doutrina. Assim como não se pode retirar a Cristo, não adianta dizer que eu estou com Cristo, mas eu não cumpro as escrituras, a doutrina do que diz a palavra, e achar que eu vou ter resultado positivo, pois o resultado vai ser negativo, o resultado vai ser totalmente da casa se despencar. Porque assim como não podemos tirar Cristo, também não podemos violar a doutrina, não podemos violar a palavra, não podemos ir contra do que diz as escrituras. Aqui ele vai continuar, Douglas Batista continua abordando, dizendo: acerca disso o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passará céus e terra, mas as minhas palavras não há de passar. Claro que ele cita passará céus e terra, minha palavra não há de passar, mas também por quê? Porque Jesus já sabia que séculos atrás de séculos, gerações através de gerações, iria haver heresias, iria haver doutores, havia haver fariseus que ia tentar violar a palavra. E tem muitos lugares que apregoa totalmente o oposto, ensina totalmente o oposto. Diz que para você ser abençoado, ser curado, você tem que dar uma oferta de não sei quanto, tem que dar sua casa, tem que dar seu carro. Para você ser feliz na sua vida conjugal, você precisa receber uma rosa ungida, precisa colocar sal grosso atrás da porta para que a inveja não pegue. Mas é bem verdade que se a gente está firmado na rocha, bem verdade é que se a gente está firmado no fundamento da doutrina da palavra, essas coisas são tudo heresias.
Se nós estivermos firmados no fundamento da palavra e não retirarmos a pedra angular, nós teremos resultado positivo e não resultado negativo. Passará céus e terra, mas minhas palavras não passarão. Ou seja, pode haver heresias, pode tentar violar a palavra, pode tentar violar a doutrina, pode tentar pregar o oposto, pode tentar ensinar de uma forma totalmente errônea, mas a palavra do Senhor diz: passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. Pode haver enganadores, pode haver pessoas para tentar criar até outra Bíblia com outras versões que é totalmente errônea, que não é comparada a essa, mas isso tudo cai por terra. Por quê? Porque Jesus falou: a minha palavra não há de passar. Pode vir outras palavras, pode aparecer a porta larga, mas a palavra dele é o quê? Que a porta ainda continua estreita. Os homens, heresias, religiões que diz que a porta, mostra que a porta larga é a certa, mas a porta certa é a estreita. A porta certa não é a porta larga que tudo pode. A porta certa é a porta estreita, que é a palavra. Aqui nós vamos ver. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos o Novo Testamento, nunca poderá ser substituído ou anulado por revelações, testemunho ou profecia posterior. Ou seja, então nós observamos que tem pessoas que acreditam e impõem que os seus próprios testemunhos de vida são maiores do que os testemunhos dos profetas que estão na Bíblia, e apregou a palavra somente em cima de revelações e em cima de profecias e de revelações posteriores do que está na Bíblia. Mas aqui nós vamos entender, por intermédio do ensino de Deus, que a maior palavra é a palavra do Senhor que sai da boca dele, que é a Bíblia. A maior profecia é a profecia que é a palavra. As maiores revelações eram as revelações que Deus dava por intermédio dos profetas. Então aqui nós vamos ver que a doutrina dos apóstolos gera uma base dentro da nossa temática, que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A igreja ela foi edificada por intermédio dos apóstolos e dos profetas, dos apóstolos que foi enviado, dos apóstolos que foi enviado por Deus, dos apóstolos que levaram a mensagem do reino de Deus, apregoando doutrina, ensino bíblico, e não seitas de heresia, porque tem muito ensino por aí que são seitas de heresia, são grupos de pessoas que estão apregoando heresia, tudo aquilo que é antibíblico. Então aqui nós vamos ver que a maior revelação, a maior profecia é a palavra. Aqui nós vamos ver o terceiro subtópico, o testemunho dos profetas. A palavra, o testemunho dos profetas. A ordem da frase em Efésios capítulo 2, versículo 20, vai dizer: o apóstolo e profetas indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão dos méritos que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e era participante da promessa, foi revelada pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Então observa que assim os profetas neotestamentários que falaram inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, perfazem o alicerce da igreja de Cristo, ou seja, não só os apóstolos, como aplicamos aqui, mas também os profetas, se introduz dentro do fundamento da igreja. Por quê? Porque os apóstolos eram enviados, os apóstolos levavam a mensagem, os apóstolos receberam a confiança de Deus de obter um compromisso de doutrinar a igreja por intermédio da palavra. E os profetas, eles eram guiados por Deus. Os profetas, eles foram guiados por Deus, eles foram inspirados por intermédio do Espírito Santo. Quando o profeta ele levava uma profecia, era inspirado por intermédio do Espírito de Deus. Então, tanto os apóstolos quanto os profetas, eles juntos se igualam, ambos, que por intermédio dos apóstolos e dos profetas vai ter um fundamento.
a igreja vai ter o fundamento por intermédio, vai ser edificado sobre, a igreja vai ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É tanto os apóstolos quanto os profetas, por intermédio das suas profecias, que recebia por intermédio de serem guiados, não por homens, mas guiados por intermédio do Espírito Santo. É bem verdade que muitos não acreditavam nas profecias dos profetas, nas profecias messiânicas, salvadoras. Muitos profetas eram judiados, açoitados. Observa que o próprio profeta Jeremias vai chegar um momento em que ele vai querer parar de pregar, ele vai querer parar de profetizar. Por quê? Porque depois que ele profetiza o que Deus manda ele profetizar, o sacerdote Pazur, ele vai mandar açoitar o profeta Jeremias, e Jeremias ele vai ser açoitado. Após ele ser açoitado, ele vai querer parar. Por quê? Porque profeta sofre. A caminhada do profeta, nem todos põem crédito. Jeremias, ele vai ser açoitado, não é por qualquer pessoa. Jeremias, vão mandar açoitar Jeremias, não vai ser qualquer pessoa que mandou açoitar Jeremias, vai ser alguém que é sacerdote, vai ser alguém que tem patamar alto, que é de autoridade. Então, muitas das vezes, os profetas sofriam, mas ainda assim, a igreja era edificada no fundamento dos profetas, porque eles eram guiados por intermédio do Espírito Santo. Aqui nós vamos ver a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. A igreja, ela está edificada por intermédio de Cristo, da pedra angular, da pedra principal. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos. Nós somos edificados por intermédio da pedra, que traz a sustentabilidade, que traz o fundamento. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e dos profetas bíblicos, dos testemunhos dos profetas bíblicos, não que está fora da Bíblia, mas que está dentro da Bíblia. Aqui nós vamos ver no terceiro tópico a temática edificado para a morada de Deus. Primeiro subtópico, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento do crente. Ou seja, um edifício bem ajustado é sem falha. Um edifício bem ajustado é com perfeição. E aqui nós vamos ver que Douglas Batista ele aborda mais adiante dizendo: pois todo crente bem ajustado torna-se santo no Senhor. Ou seja, um edifício sem falha, um edifício bem ajustado, um edifício sem trinca, um edifício sem rachadura. Ou seja, um cristão desta maneira, ele vai tornar o quê? Ser templo do Espírito Santo. Nós, para sermos morada, para o Espírito Santo fazer morada no crente, ele precisa ser exatamente o que Douglas Batista narra: um edifício bem ajustado, um edifício sem trinca, um edifício sem rachadura, um edifício sem mancha. Ora, mas se ainda houver trinca, rachadura e mancha, não tem problema, porque quando Jeremias, no seu capítulo 18, Deus vai chamar Jeremias e vai fazer Jeremias ter uma visão, ele vai ver a roda do oleiro, quando o vaso tem a trinca, quando o vaso tem a rachadura, quando o vaso tem a mancha, quando o vaso está de uma maneira qual não agrada aos olhos e às narinas do oleiro, simplesmente o oleiro pega o vaso e põe na roda. Mas antes de pôr na roda, muitas das vezes, no capítulo não 18, mas no 19, porque no capítulo 18 diz que não foi o oleiro quem quebrou o vaso, mas que o vaso se desmanchou na mão do oleiro. E no capítulo 19 sim diz que o oleiro quebra o vaso. Quando o vaso ele está rachado, trincado, manchado, o oleiro ele não vai dispensar esse vaso. O oleiro não vai jogar fora esse vaso. O oleiro ele não vai abrir mão do vaso. E o que ele faz? Ele quebra o vaso.
Quando ele quebra o vaso, ele não vai pegar os cacos e jogar fora. O que é que ele faz? Ele vai fazer desses cacos um novo vaso. Ele vai fazer desse velho vaso um novo vaso. Ainda que o vaso está rachado, manchado, trincado, não importa a maneira que esteja, simplesmente o oleiro sabe como trabalhar. Simplesmente o oleiro sabe bem, se for preciso amassar, ele amassa. Se for preciso quebrar, ele quebra. Se for preciso ter que pegar o barro, porque não é qualquer barro que vai fazer o vaso, tem que ser o barro específico. Quando o barro é muito duro, o que o oleiro faz? O oleiro faz o barro ir para o processo, que é o quê? Pôr o barro na água, ficar passando o processo da espera. Quando o barro é muito duro, simplesmente o oleiro não pega diretamente o barro e começa a trabalhar nele, que é amassar ele, não. Ele deixa primeiro o barro mole. Primeiro o oleiro vai amolecer o barro. Quando o barro está amolecido, aí o oleiro vem e começa a amassar o barro. Ou seja, aqui, para ser edifício bem ajustado, precisa ter perfeição. Mas se não tiver perfeição, o oleiro sabe como trazer exatamente a perfeição. Para quê? Para ser um edifício bem ajustado. Para quê? Para um edifício bem ajustado vai trazer o resultado de quê? A morada do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, o poder do revestimento do Espírito Santo, em que o Espírito Santo possa abrir a boca e falar. E para ele abrir a boca da pessoa e falar, tem que estar nas normas da palavra. Não pode estar trincado, manchado, rachado, mas ainda que estiver, o oleiro sabe bem como trabalhar. Se for para quebrar, ele quebra. Se for para pegar o barro e deixar um pouco na espera, às vezes o processo da espera não é fácil, às vezes o processo da espera não é 1 mês, 2 meses, às vezes gera anos, gera 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Isso é verídico, isso é coerente. Tem pessoas que passam o processo da espera, por quê? Porque o oleiro precisa trabalhar no barro para fazer do barro um vaso. E depois do barro ele vai direto para a roda? Não. Depois que o barro é amolecido, ele não vai direto para a roda. Para onde que ele vai? Para a mão do oleiro. E o oleiro vai simplesmente amassar o barro. Ele começa a trabalhar. O barro vai simplesmente para a mão do oleiro, onde ele começa a trabalhar, não na roda, mas nas mãos. E quando o oleiro amassa o barro, dói. E após ser amassado, ele não vai diretamente formar o vaso. O barro vai ir para o processo da roda. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Simplesmente o oleiro, ele aperta o vínculo da roda e solta. Aí vai para cima e ele aperta. Passa um processo de ficar em cima. Quando ele solta, vem para baixo. Então é exatamente isso. Quando Deus ele quer fazer do vaso trincado, rachado e manchado, se for preciso ir para a roda, ele põe na roda. Se for para estar em cima, ele põe, mas se for para ficar embaixo, ele também fica. Se for para passar o processo da espera em ter que amolecer, ele vai fazer. Se for preciso ele amassar, ele vai amassar. Mas que tem que tornar um edifício bem ajustado para o Espírito Santo fazer morada, ele vai fazer. Ele simplesmente, o Espírito Santo, ele é santo, ele não vai habitar em vasos, em edifícios que não é ajustado, em edifícios que não tem a perfeição de um vaso perfeito. Ora, mas ninguém é perfeito. Mas aqui nós podemos compreender o que Cristo ele está querendo dizer por intermédio desse estudo. O Espírito Santo, ele vai habitar, ele vai fazer morada em edifícios bem ajustados. Aqui nós vamos ver no segundo subtópico, com a temática templo santo no Senhor. O lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus, todavia a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Ou seja, antigamente o sumo sacerdote eles entravam no local santo, santo do santo, o local santíssimo, e ali Deus ele pairava sobre as asas dos querubim. Ali o sumo sacerdote ele tinha um serviço. Bem verdade é que alguns estudos nos diz que ele precisava entrar com uma corda amarrada dentro deste local. Por quê? Porque se ele entrasse com qualquer falha, ele era consumado na mesma hora, e era somente o sumo sacerdote que poderia entrar no local santíssimo. Nem o sacerdote poderia ter acesso, era somente o sumo sacerdote. Então eles tinham que entrar impecável, eles tinham que entrar na pura santidade. Ou seja, aqui nós vamos ver que o templo santo do Senhor antigamente era esse, o Espírito Santo. Deus ele pairava sobre as asas dos querubim. O sumo sacerdote tinha comunicação, mas hoje
ele já faz morada em nós. Antigamente era dessa maneira, mas hoje não é mais dessa forma. Houve uma mudança. Hoje, no Novo Testamento, nós vamos ver, e no nosso pleno século 21, que o Espírito Santo ele faz morada não mais em templos feitos por mãos humanas, mas sim em nós. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que habita em nós por meio de seu Espírito. Capítulo 2, versículo 22. No qual também vós juntos sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Então Deus, ele quer fazer essa morada no cristão. É bem verdade que se ele quisesse, desde o Antigo Testamento até o Novo e nosso pleno século 21, fazer morada somente em templos, ele, quando cria Adão, ele iria falar para Adão: Adão, construa um templo, construa uma tenda, porque ali eu vou habitar. Mas não, o que a Bíblia vai dizer? Moisés, ele registra em seu livro de Gênesis que Deus todo dia descia no jardim e ele se comunicava com o homem. Todo dia Deus descia no jardim e ele tinha diálogo com o homem. E isso implica o quê? Implica de que nós entendemos de que Deus quer ter diálogo, que Deus ele quer ter comunhão, que Deus ele quer ter intimidade, que Deus quer fazer moradia no homem. Aqui nós vimos que morada do Espírito Santo, o templo do Senhor é exatamente isso. Ele vai criar, ele iria pedir para Adão criar uma tenda, um templo para ele fazer morada. Mas o templo que ele quer fazer morada é nós. E para ele fazer morada em nós, se faz necessário nós nos santificarmos a ele. Aqui nós vamos ver a morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. O crente tornou-se exatamente templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, onde já vimos. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo interior de crente, a igreja formada por judeus e gentios. Ou seja, Deus ele habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo no Espírito Santo. Então nós vamos ver que o Espírito Santo ele vai habitar não no templo físico, não no templo que é a congregação, mas ele vai habitar no homem. Para ele habitar no homem se faz necessário a santificação, porque já diz Espírito Santo. É um espírito, o espírito é dado um nome a algo, Espírito Santo, que ele é santo, que ele é puro. Então, para o Espírito Santo habitar no nosso templo, é necessário a santidade. Aqui nós vamos ver a conclusão, para estarmos finalizando, vai dizer, Douglas Batista aborda dizendo: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estão em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. Aqui nós vamos ver que aqui ele vai nos trazer uma comparação da igreja como edifício em construção. Cristo, ele é a nossa, como eu apliquei, só para trazer uma conclusão, uma breve conclusão e nós encerrarmos. Cristo, ele é a pedra angular, ele é a pedra principal. Se nós retirarmos
essa pedra principal, vai haver um resultado de ruína. Se nós retirarmos Cristo da nossa vida, a nossa vida se desmorona, ou seja, nós precisamos ter essa pedra angular, essa pedra principal em nossa vida por geral. Precisamos ter essa pedra angular, essa pedra principal, precisamos estar firmado na rocha, tanto ministerial, dentro da igreja, fora da igreja, familiar, conjugal, independente de qual área seja. Precisamos estar firmado nessa pedra angular, que é a pedra principal para o edifício não se desmoronar e deixar as paredes retas, ou seja, para que nós venhamos ter uma vida reta, sem ser, imagina uma parede reta, era exatamente esse resultado que a pedra angular iria trazer. Se não tivesse essa pedra angular, a parede sairia torta, a parede poderia se despencar, ou seja, se nós retirarmos essa pedra angular, se retirarmos a Cristo, o resultado é se desmoronar. Se retirarmos a Cristo, a família se desmorona. Se retirar a Cristo, o casamento se destrói. Se retirar a Cristo, a família, a família e a vida por geral, ela vai haver ruína. Então aqui nós vamos ver que nós passamos um processo de aperfeiçoamento com essa pedra angular, que é a pedra principal, a pedra de esquina, Cristo é o cabeça da igreja. Aqui nós vamos dar continuidade. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. Muitas das vezes, cristão substitui essa pedra angular por uma outra pedra. Mas observa que na edificação do edifício, na construção do edifício, não poderia ser qualquer pedra, tinha que ser a pedra certa e tinha que ser não com pontas, mas tinha que ser a pedra angular e a pedra sem pontas. Ou seja, se haver substituição, se tirar Cristo e colocar outros métodos, vem resultado de ruína. Aqui nós vamos ver a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogado. Ou seja, a doutrina que está aqui, as profecias dos profetas que nos mostra a Bíblia não pode ser revogado, não pode ser mudado. Ou seja, precisamos entender a palavra do Senhor. Para quê? Para que não haja engano. Para quê? Para que quando nós venha ouvir alguma doutrina por aí, se tiver baseada na Bíblia, tá coerente. Mas se tiver baseada fora da Bíblia, se não tiver um termo bíblico, é melhor cair fora. Por quê? Porque aqui vai nos dizer a doutrina dos apóstolos e os testemunhos dos profetas não pode ser revogado, não pode ser tirado, não pode ser mudado. Então aqui nós vimos, aqui para nós finalizar, nós vimos hoje a nossa lição com a temática edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que nós venhamos estar firmado na pedra que é Cristo, na pedra angular, na pedra principal, que a nossa vida, nossa família, nossa vida por geral venha estar firmada na rocha que é Cristo, na pedra que traz sustento, independente do que houver. É bem verdade que quando vem a ventania, vem a tempestade, parece que a figueira ela vai cair, ela até balança, mas não cai. Às vezes encontramos pessoas exatamente assim, ou você pode estar assim, parece que vai se despencar, mas não se despenca, porque você está firmado sobre a rocha. Parece que a sua casa vai se desmoronar por intermédio da prova que você está passando, por uma situação, um vale, uma angústia, que aparentemente parece até que piorar, ainda que piore a sua luta. Mas se você estiver firmada na rocha, se você estiver firmado na rocha, não tem vento que faça a casa cair, não tem tempestade que faça a casa se desmoronar, não tem prova, luta, dor alguma que faz a casa ela cair. O que cai é se estiver firmado sobre a rocha, sobre a areia. Se a casa estiver firmada sobre a areia, quando vir qualquer luta, ela cai, ela se desmancha. E para ela se levantar novamente, aí é complicado. Mas precisamos estar firmado na rocha, precisamos estar firmado em Cristo, que é a pedra principal, que é a pedra que traz sustentabilidade, que firma o edifício e traz perfeição à construção.
Amém? Aqui nós tivemos a conclusão da nossa 8ª lição. Na nossa próxima lição, no dia 31 de maio, nosso próximo domingo, às 9 da manhã, com a temática O Mistério da Unidade Revelado. Amém? Eu quero aqui agradecer a todos que estão comigo, a todos que vão entrar. Agradeço aqui nosso irmão Bento, meu irmão Anderson, nossa irmã Adriana, a Maia, a pastor Francisco, a cada um que aqui estiver comigo, cada um que possa entrar. Quero desejar aqui um bom domingo, um ótimo domingo. Deus abençoe a cada um de vocês e tenha uma ótima semana a todos. Amém? Deus abençoe a cada um. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.